Policial racista agride comandante do BOPE e descobre que cometeu o maior erro da carreira. Quantas vezes o uniforme que deveria representar proteção se transforma numa arma de opressão? O que acontece quando a autoridade que deveria zelar pela justiça se torna o próprio algoz da dignidade humana? E se te dissessem que um simples tapa pode revelar décadas de racismo institucional mascarado de procedimento padrão? A praia de Copacabana fervilhava sob o sol escaldante de uma tarde de sábado. O calçadão ondulado de Burle Marx refletia o movimento constante de turistas, vendedores ambulantes, atletas e cariocas aproveitando o fim de semana. Era um daqueles dias em que o Rio mostrava sua face mais democrática. Ricos e pobres, brancos e negros, locais e estrangeiros dividindo o mesmo espaço sob o olhar benevolente do Cristo Redentor. Comandante Matias Silva caminhava tranquilamente pela orla, vestindo bermuda jeans, camiseta polo azul marinho e tênis esportivo. Aos 47 anos, ele mantinha o porte atlético que o acompanhara durante toda sua carreira militar. Naquele momento, era apenas mais um carioca aproveitando o dia de folga, longe da pressão e responsabilidade de comandar o BOPE, Batalhão de Operações Policiais Especiais. Há 3 dias, Matias havia concluído uma das operações mais complexas de sua carreira, a desarticulação de uma célula de tráfico internacional que operava entre as favelas do Complexo do Alemão e portos europeus. 43 prisões, apreensão de 2 toneladas de cocaína, 0 baixas civis. O sucesso da operação tinha repercutido até em Brasília, rendendo elogios do ministro da Justiça e uma proposta para assumir a coordenação nacional de operações especiais. Mas naquele momento nada disso importava. Matias queria apenas sentir a brisa do mar, observar as pessoas, lembrar-se de por que amava tanto aquela cidade complexa e contraditória que protegia todos os dias. Ele parou em uma barraca de água de coco, cumprimentou o vendedor, um senhor nordestino que conhecia há anos, e pediu uma água gelada. Enquanto bebia, observava o movimento. Crianças correndo na areia, casais caminhando de mãos dadas, surfistas esperando a onda perfeita. Comandante, uma voz familiar o chamou. Matias se virou e viu Sargento Carla Mendonça, uma das oficiais mais competentes de sua equipe, aproximando-se com o marido e os 2 filhos pequenos. Carla, que surpresa boa! Como estão as férias? Maravilhosas, comandante. Está sendo ótimo ter tempo para a família depois daquela operação puxada. Eles conversaram por alguns minutos sobre amenidades. Os filhos de Carla brincando na areia enquanto isso. Era um momento de normalidade rara para ambos, que estavam acostumados com a tensão constante das operações policiais. Bom, não vou atrapalhar mais o descanso da família, disse Matias, despedindo-se com um abraço. Comandante, obrigada por tudo. O senhor é uma inspiração para todos nós. Matias continuou sua caminhada sentindo uma satisfação silenciosa. Comandar homens e mulheres como Carla, dedicados, corajosos, éticos, fazia todo o peso da responsabilidade valer a pena. Cerca de 500 metros adiante, próximo ao forte de Copacabana, Matias notou uma movimentação diferente. Um pequeno tumulto se formava perto de uma das barracas de praia. Vozes alteradas, pessoas se afastando. O tipo de agitação que seu instinto policial reconhecia imediatamente. Mesmo de folga, Matias se aproximou para observar. Não para intervir. Não estava fardado nem em serviço, mas por curiosidade profissional. 25 anos de carreira haviam criado nele um reflexo automático de avaliar situações de tensão. O que viu o fez franzir a testa. 2 policiais militares estavam abordando um jovem negro que não podia ter mais de 20 anos. O rapaz estava claramente nervoso, mas cooperativo, mostrando documentos e respondendo às perguntas. Ao lado dele, uma prancha de stand-up paddle e um colete salva-vidas indicavam que provavelmente era instrutor de esportes aquáticos. Um dos policiais, Cabo Daniel Ferreira, segundo a identificação no uniforme, conduzia a abordagem de forma protocolar, mas o outro, soldado Bruno Alcântara, demonstrava uma agressividade desnecessária, falando alto, gesticulando de forma intimidadora. Tá pensando que eu sou otário, moleque? Gritava Alcântara. Documento falso não cola comigo.
Senhor, eu juro que é verdadeiro. Pode verificar no sistema. Respondia o jovem, a voz tremendo. Não me venha com conversa. Vocês são todos iguais, sempre tentando passar a perna na gente. Matias sentiu o sangue ferver. Conhecia bem aquele tipo de abordagem. O uso da autoridade para humilhar, intimidar, estabelecer dominação psicológica baseada puramente em preconceito racial. Estava vendo um jovem trabalhador sendo tratado como criminoso pelo simples fato de ser negro e estar na praia. O cabo Ferreira tentava acalmar o colega. Bruno, calma aí. O documento parece em ordem. Cala a boca, Daniel. Eu sei o que estou fazendo. Esse tipo de gente a gente tem que botar na linha logo de cara. Matias deu mais alguns passos para se aproximar. Não podia ficar assistindo àquela injustiça passivamente. Mesmo sem estar em serviço, tinha a responsabilidade moral de intervir. Com licença, disse ele, se dirigindo aos policiais com voz calma, mas firme. Posso saber qual é o motivo dessa abordagem? Bruno Alcântara se virou imediatamente, o rosto vermelho de irritação. E você é quem, cara? Sai de perto que isso aqui não é da sua conta. Sou cidadão e tenho o direito de saber se está havendo alguma irregularidade. Irregularidade? A irregularidade é você meter o bedelho onde não foi chamado. Matias manteve a calma, mas sua postura se endireitou ligeiramente. 25 anos comandando operações especiais haviam lhe ensinado que a autoridade verdadeira não precisa de gritos para se impor. Oficial, apenas gostaria de entender se há alguma suspeita específica sobre este jovem ou se é uma abordagem de rotina. Escuta aqui, nego, disse Bruno dando um passo em direção a Matias, o dedo indicador apontado para seu peito. Quem você pensa que é para questionar a autoridade policial? A palavra nego ecoou como um tiro na praia. Algumas pessoas que passavam pararam para observar. O jovem instrutor de stand-up paddle olhava a cena com uma mistura de medo e esperança. Talvez alguém pudesse ajudá-lo. Não estou questionando a autoridade legítima, respondeu Matias, a voz ainda controlada. Estou questionando abuso de poder. Abuso de poder? Bruno riu com desdém. Você não faz ideia de com quem está falando, preto. O cabo Ferreira estava visivelmente desconfortável. Bruno, para com isso, cara. Não precisa... Cala a boca, Daniel. Deixa eu ensinar esse cara qual é o lugar dele. Matias respirou fundo. Estava chegando ao ponto em que precisaria se identificar. Não queria criar um conflito maior, mas também não podia permitir que a situação escalasse para algo pior. Oficial Alcântara, disse lendo o nome no uniforme. Sugiro que baixe o tom e trate os cidadãos com o respeito que merecem. Você tem muita coragem mesmo, né? Bruno se aproximou mais, invadindo claramente o espaço pessoal de Matias. Quer saber de uma coisa? Você vai aprender a respeitar a farda. E então aconteceu. Bruno Alcântara ergueu a mão direita e deu um tapa no rosto de Matias. O som ecoou seco pela praia. Algumas pessoas gritaram. O jovem instrutor arregalou os olhos de choque. O cabo Ferreira ficou paralisado. Matias não se moveu. Não revidou. Não gritou. Apenas ficou parado, a marca vermelha da mão se formando em sua bochecha esquerda, os olhos fixos em Bruno, com uma calma que era mais intimidadora que qualquer grito. Agora você aprendeu, né, safado? Disse Bruno, sorrindo com satisfação. Próxima vez vai pensar 2 vezes antes de desrespeitar a polícia. Matias lentamente levou a mão ao bolso traseiro da bermuda. Bruno instintivamente levou a mão ao coldre da arma. Calma, disse Matias, sua voz perigosamente baixa. Só vou pegar minha identificação. Ele retirou uma carteira de couro e abriu devagar. De dentro tirou um documento oficial plastificado. Estendeu para Bruno com um movimento deliberadamente calmo. Bruno pegou o documento e olhou. Seus olhos percorreram as informações 1, 2, 3 vezes. A cor sumiu de seu rosto. Suas mãos começaram a tremer visivelmente. O que é? Perguntou o cabo Ferreira se aproximando. Bruno não conseguia falar. Apenas estendeu o documento para o colega com a mão trêmula. Ferreira leu em voz alta sem conseguir disfarçar o choque. Matias Silva, comandante, Batalhão de Operações Policiais Especiais. BOP. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Bruno Alcântara havia acabado de dar um tapa no rosto do seu superior máximo. Não apenas um superior hierárquico, mas uma lenda viva da Polícia Militar do Rio de Janeiro.
O homem que comandava as operações mais perigosas da cidade. O oficial mais condecorado de sua geração. O jovem instrutor de stand-up paddle olhava a cena sem entender completamente o que estava acontecendo, mas percebendo que alguma coisa muito séria havia mudado na dinâmica da situação. Comandante, gaguejou Bruno, sua voz saindo como um sussurro estrangulado. Soldado Alcântara, disse Matias, pegando seu documento de volta e guardando na carteira. Você acabou de agredir fisicamente um superior, na frente de civis, sem justificativa, por motivos claramente raciais. Bruno estava em pânico total. Suor escorria por sua testa, suas pernas tremiam. Sabia que havia cometido o erro mais grave possível na carreira militar. Senhor, eu não sabia... Desculpa, comandante, Você não sabia o quê? A voz de Matias cortou como uma lâmina. Que eu era comandante, ou que não se deve agredir cidadãos negros apenas por questionarem abuso de autoridade. Comandante, por favor. Eu estava nervoso. Foi um mal-entendido. Mal-entendido? Matias deu um passo à frente. Você me chamou de nego e preto em tom pejorativo. Disse que ia me ensinar qual é o meu lugar e me agrediu fisicamente. Que parte disso foi mal-entendido? O cabo Ferreira tentou intervir. Comandante, o soldado Alcântara às vezes é um pouco impulsivo. Cabo Ferreira. Matias se virou para ele. Você estava presente durante toda essa abordagem. Viu seu colega tratando aquele jovem. Ele apontou para o instrutor, com desrespeito e preconceito, e não fez nada para impedir. Isso também é falta grave. Ferreira abaixou a cabeça, sabendo que não havia defesa para sua omissão. Matias se aproximou do jovem instrutor que ainda segurava seus documentos com as mãos tremendo. Como você se chama? Rafael, senhor. Rafael Santos. Rafael, você estava fazendo alguma coisa errada quando foi abordado? Não, senhor. Eu só estava guardando meu equipamento depois de dar uma aula de stand-up. Faço isso todo dia. E eles te trataram com respeito? Rafael olhou nervosamente para os policiais, depois para Matias. Não, senhor. O senhor viu como foi. Matias assentiu e se virou novamente para Bruno, que estava visivelmente em estado de choque. Soldado Alcântara, você está preso por agressão a superior hierárquico, abuso de autoridade, injúria racial e constrangimento ilegal. Cabo Ferreira, você está preso por omissão e conivência com abuso de autoridade. Comandante, por favor. Bruno caiu de joelhos na areia. Minha carreira, minha família, eu tenho filhos. Você deveria ter pensado na sua família antes de decidir que podia humilhar e agredir pessoas por causa da cor da pele delas. Matias pegou seu celular e discou para a central de operações. Aqui é o comandante Matias Silva. Preciso de uma viatura na praia de Copacabana, próximo ao forte. 2 policiais para serem conduzidos por indisciplina grave. Código de urgência baixa. Se você está acompanhando esta história e refletindo sobre como o racismo pode estar disfarçado até mesmo dentro das instituições que deveriam proteger todos os cidadãos igualmente, deixe um like e se inscreva no canal. Precisamos continuar essa conversa sobre justiça e igualdade. Enquanto esperavam a viatura, uma pequena multidão havia se formado. Pessoas filmavam com celulares, comentavam em voz baixa, algumas aplaudiam discretamente. A notícia de que um comandante do BOPE havia sido agredido por um policial racista começava a se espalhar pelas redes sociais. Matias se mantinha calmo e profissional, mas por dentro sentia uma mistura de raiva e tristeza. Raiva pela humilhação gratuita. Tristeza por saber que aquele não era um caso isolado, mas parte de um problema estrutural que infectava as instituições policiais. Rafael Santos se aproximou dele. Comandante, muito obrigado por ter me defendido. Se o senhor não tivesse aparecido... Rafael, você não precisa me agradecer. O que aconteceu com você foi errado, independente de eu estar aqui ou não. E lamento que você tenha passado por isso. Senhor, posso fazer uma pergunta? Claro. Como o senhor conseguiu ficar tão calmo? Se fosse eu depois de levar aquele tapa... Matias sorriu pela primeira vez desde o início do incidente. Rafael, aprendi há muito tempo que quando você reage com violência ao racismo, você dá para eles exatamente a justificativa que estavam procurando. Viram? Ele é agressivo mesmo. Minha autoridade não vem do volume da minha voz ou do tamanho dos meus músculos. Vem da minha competência,
da minha integridade e da minha capacidade de fazer a coisa certa mesmo quando é difícil. A viatura chegou 10 minutos depois. 2 soldados desceram e ficaram visivelmente chocados ao perceber que estavam ali para prender colegas de farda. "Comandante Silva?" perguntou um deles, conferindo se estava entendendo a situação corretamente. "Soldado Alcântara e Cabo Ferreira estão presos pelas infrações que já relatei por rádio. Quero que sejam conduzidos diretamente para a corregedoria. Eu mesmo darei o depoimento ainda hoje." Bruno foi algemado chorando. Implorava perdão. Prometia que nunca mais faria algo assim. Jurava que não era racista de verdade. Mas Matias sabia que lágrimas de arrependimento aparecem rapidamente quando as consequências batem à porta. Ferreira, pelo menos, assumiu sua responsabilidade com mais dignidade. "Comandante, eu sabia que estava errado e não fiz nada. Mereço as consequências." Depois que a viatura partiu, Matias ficou alguns minutos conversando com Rafael e com algumas pessoas que haviam presenciado a cena. Queria ter certeza de que havia testemunhas dispostas a depor caso necessário. Uma senhora idosa se aproximou. "Comandante, eu vi tudo desde o começo. O que aquele policial fez foi uma vergonha. Mas o senhor foi um exemplo de dignidade." "Obrigado, senhora. Mas isso não deveria ser exceção. Deveria ser a regra." Quando finalmente conseguiu se afastar das pessoas, Matias caminhou até a beira-mar. Ficou parado por alguns minutos, sentindo a brisa salina, olhando o horizonte infinito. Sua bochecha ainda ardia onde havia levado o tapa, mas a dor física era nada comparada ao peso emocional do que havia acontecido. Pegou o celular e ligou para sua esposa. "Andréa. Amor, sou eu. Oi, meu bem. Como está a folga? Conseguindo relaxar?" Matias hesitou por um segundo. Não queria preocupar Andréa desnecessariamente, mas também não conseguia mentir para ela. "Tive um incidente hoje. Nada grave, mas vai ter repercussão." "Que tipo de incidente?" "Um soldado me agrediu, por racismo. Não sabia quem eu era." Do outro lado da linha, silêncio total. Depois, a voz de Andréa, carregada de indignação. "Ele fez o quê?" "Calma, amor. Está tudo sob controle. Ele foi preso, vai ser investigado, mas talvez apareça na imprensa." "Matias, você está bem? Machucado?" "Fisicamente, só um tapa no rosto. Emocionalmente, vamos conversar quando eu chegar em casa. Estou te esperando. Te amo." "Também te amo." Matias guardou o celular e começou a caminhar de volta para o carro. Sabia que os próximos dias seriam intensos. Haveria investigação formal, repercussão na mídia, questionamentos sobre protocolos de treinamento policial. Mas também havia uma oportunidade. Uma oportunidade de usar sua posição e autoridade para promover mudanças reais. Para mostrar que racismo dentro das forças policiais não seria tolerado. Para transformar um momento de humilhação pessoal em uma ferramenta de justiça social. No dia seguinte, a assessoria de imprensa do BOPE divulgou uma nota oficial sobre o incidente. O texto era direto e claro. O comandante Matias Silva confirma que foi vítima de agressão física e injúria racial por parte do soldado Bruno Alcântara, da 2ª Companhia, durante uma abordagem discriminatória na praia de Copacabana. O oficial responsável foi preso e será submetido a conselho de disciplina. Este incidente reforça a necessidade urgente de aprimorarmos nossos protocolos de treinamento sobre direitos humanos e combate ao racismo institucional. A repercussão foi imediata e intensa. Jornais, televisões, redes sociais. O vídeo gravado por testemunhas viralizou rapidamente. A imagem de um comandante do BOPE levando um tapa por questionar racismo policial se tornou símbolo de um problema muito maior. 3 dias depois, Matias convocou uma entrevista coletiva no QG do BOPE. A sala estava lotada de jornalistas, autoridades e representantes de movimentos sociais. "O que aconteceu comigo é grave, mas não é isolado", disse ele, em pé atrás do púlpito, usando seu uniforme oficial completo. "É reflexo de um racismo estrutural que contamina nossas instituições e que precisa ser erradicado." Uma jornalista perguntou: "Comandante, o senhor pretende processar o soldado Alcântara? A Justiça Militar já está cuidando do caso. Minha preocupação agora é garantir que outros policiais não repitam esse comportamento. Estamos implementando um programa obrigatório de treinamento em direitos humanos
para todos os batalhões da PM. Outro repórter questionou: como o senhor avalia o nível de racismo dentro da polícia militar? É um problema real e precisa ser enfrentado. Não podemos proteger a sociedade se alguns dos nossos oficiais reproduzem os mesmos preconceitos que deveríamos combater. Um policial racista é uma contradição em termos. A entrevista durou 40 minutos. Matias respondeu todas as perguntas com a calma e precisão que caracterizavam sua liderança. Mas a pergunta final foi a mais impactante. Comandante, depois de tudo isso, qual é sua mensagem para os jovens negros que sonham em ser policiais? Matias pausou por alguns segundos, pensando no Rafael Santos, no jovem instrutor que havia sido humilhado sem motivo. Minha mensagem é: não desistam. A polícia precisa de vocês. Precisa de pessoas íntegras, corajosas, comprometidas com a justiça. E, principalmente, precisa de pessoas que entendam na pele o que é sofrer discriminação, para que nunca permitam que isso aconteça com outros. 2 meses depois, o soldado Bruno Alcântara foi expulso da Polícia Militar após conselho de disciplina. O cabo Ferreira recebeu suspensão de 90 dias e rebaixamento de patente. Rafael Santos foi convidado por Matias para dar palestras no programa de treinamento em direitos humanos da PM. A mudança não foi instantânea nem completa. Racismo institucional é um problema complexo que não se resolve com uma única medida. Mas algo importante havia acontecido. Um líder negro havia usado sua autoridade para enfrentar o preconceito de frente, transformando uma agressão pessoal em oportunidade de mudança sistêmica. Matias continuou comandando o BOPE com a mesma competência e dedicação de sempre. Mas agora, carregava também o peso simbólico de quem havia provado que a autoridade verdadeira não se conquista pela cor da pele ou posição social, mas pela coragem de fazer o que é certo mesmo quando custa caro. Na praia de Copacabana, a vida seguia seu ritmo natural. O mar continuava batendo na areia, o sol brilhava democrático sobre todos, crianças corriam e brincavam sem conhecer preconceitos. Mas algo havia mudado. Uma pequena batalha havia sido vencida na guerra maior contra a injustiça. E Rafael Santos, agora com mais confiança, continuava dando suas aulas de stand-up paddle, sabendo que havia pelo menos um comandante disposto a defendê-lo quando a dignidade fosse atacada. A verdadeira autoridade se revela não no momento do poder, mas no momento da vulnerabilidade. Quando somos testados pela injustiça, nossa resposta define quem realmente somos. Se esta história te fez refletir sobre como podemos usar nossas posições, sejam quais forem, para combater o preconceito e promover justiça, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal, porque a mudança real acontece quando cada um de nós decide que não vai mais ser cúmplice silencioso da discriminação. O Rio de Janeiro, com toda a sua complexidade e contradições, continua sendo uma cidade onde histórias de resistência e dignidade são escritas todos os dias. E cabe a cada um de nós escolher de que lado dessa história queremos estar.